O ordenamento jurídico brasileiro é redundante? Assista esse vídeo até o final que nós vamos te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Tiago Caversan e aqui neste canal eu compartilho vídeos relacionados à teoria e à prática jurídica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, clique no sininho para continuar sempre acompanhando o nosso conteúdo. Hoje eu vou conversar com o professor Tiago Brenner, que é um grande estudioso da teoria do direito. E nós vamos tentar entender por que às vezes legislação hierarquicamente inferior repete aquilo que a legislação hierarquicamente superior já diz. Tá certo? Vamos lá então. E aí, professor Tiago Brenner, olhando para o artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015, a gente pode dizer que o ordenamento jurídico brasileiro é redundante? Pois é, professor, ele é redundante. Agora, resta saber se essa redundância é necessária ou não, né? O ordenamento jurídico, olhando ele é redundante, ele é contraditório aparentemente pelas antinomias, ele não tem ali uma racionalidade no sentido por si próprio, né? Somos nós que tentamos ali dar um acabamento, um sentido, uma racionalidade para ele. Então, o ponto seria, é redundante, mas por que é redundante? Essa redundância é necessária ou não, né? O que o artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015 diz é exatamente que o próprio Código de Processo Civil ele deve ser interpretado e compreendido às luzes da Constituição Federal. Sim. Mas a Constituição é hierarquicamente superior. Por que será que o Código de Processo Civil começa falando isso? Uma obviedade? Não é, nós temos esse problema, talvez seja característico nosso de brasileiro, né? Em 2015, ainda na Vacácio, nós observávamos em várias aulas, na OAB, nós vemos em banheiro alguns avisos no sentido assim: atenção, não urine no chão. Aparentemente óbvio, né? Jogue o papel higiênico no lixo. Após o uso, dê a descarga. Tem um que coloca um joinha na descarga e diz: se você usou, gostou, curte, para fazer a pessoa da descarga. São avisos que aparentemente não seriam necessários, porque são tão óbvios, né? Que chegam a ser, comparando aí, redundantes, né? Tem algumas coisas interessantes eu ouvi falar de uma loja de material de construção, tinha um showroom, o vaso sanitário, eles dizendo: não urine nesse vaso sanitário, ali era só mostruário. Assim, são coisas, a gente vê esse aviso, causa uma estranheza, mas por que de um aviso desse? É sinal que alguém desrespeitou, é sinal que a obviedade se tornou um costume tão aleatório, né, tão inconsciente que ninguém observa o que tá fazendo. Lá no condomínio onde eu moro tem um interessante: por favor, recolha as fezes do seu cão. Tem um monte de saquinhos lá para você pegar as fezes do cão. Tem uns cocô que você olha e vem quase com o número da casa, de tão característico. Então, mas por que? Se é um condomínio, todo mundo sabe, será que precisa dizer: olha, pega o cocô do seu cachorrinho, né, põe no plastiquinho, joga no lixo? Então é uma obviedade, né? Não pise na grama, e por aí vai. Mas tem exemplos que até não são tão engraçados, são delicados, que sempre me chamou a atenção, que são dos elevadores. Antes de você entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Aqui eu estou usando mesmo, porque é assim que eles usando como pronome. Mas houve acidentes, né? É um aviso óbvio, mas houve acidentes. Mas por quê? Aonde que o óbvio entra nisso? Né? Nós vamos nos acostumando, né? A gente tem uma tendência não só a se acostumar com a realidade, mas se acostumar com as disfunções da realidade, né? Vai se tornando um costume, um erro vai sendo repetido, um costume, uma praxe, né? Tem aquela parede, aquele ditado que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade, né? O que não é verdade esse ditado, né? Ela vai continuar sendo mentira, mas é mais ou menos por isso, né? Uma transgressão de um princípio, uma transgressão de uma norma, não revoga a norma, o desuso não, mas vai se tornando tão habitual que algumas obviedades e redundâncias acabam sendo necessárias, né? Eu dou uma história de um primo meu, sobre falar dessa obviedade, como a gente se acostuma. Ele sofreu um acidente muito grave de moto há uns anos atrás, ficou acamado, tem sequelas até hoje.
E o meu tio foi conversar com ele, mas filho, você não viu o carro? Ele falou, eu vi o carro, mas a preferencial era minha. Então assim, essas obviedades vão cruzando interesses, né? Ele pressupôs uma obviedade que o carro estava vendo, só porque a preferencial era dele. Então, no sistema jurídico, essas redundâncias e obviedades, elas nem sempre são tão simples de serem compreendidas, intuídas e praticadas, né? Tem um exemplo da exposição de motivos do Código de Processo Civil que ele é bem interessante. Ele diz o seguinte, por que um novo código? Por exemplo, o Código de 73, ele era tão desatualizado a ponto de justificar um novo código? Nós sabemos que desde a década de 90 ele veio sofrendo sucessivas reformas de execução, dos embargos, dos agravos, enfim, não só do sistema recursal. Mas o que eles dizem na exposição de motivo? Que aquilo poderia deixar ele desorganizado, que poderia gerar uma complicação, gerava uma disputa jurisprudencial entre os tribunais, né? E que isso tomava muito tempo do juiz quando ele poderia se dedicar ao mérito da ação. Então, a ideia de constituir um novo código, e esse novo código, supostamente um novo regime mais organizado, mais simplificado, né? Eu queria até registrar que eu discordo profundamente disso, mas já são outros 500. Não, mas de que um novo código geraria isso de qualquer forma necessário. Essa é uma outra conversa. Essa dos anais da história, essa é uma das justificativas, mas aí que tá, a celeridade veio ou não veio com esse novo código, ele trouxe outros eventos que antes não eram assim previstos, né? Então, é uma das justificativas das exposições de motivo. Mas ainda sobre obviedades, nós estamos falando de uma obviedade que vem em âmbito infraconstitucional, né? O Código de Processo Civil 2015, ali fazendo uma referência à Constituição. Mas até mesmo na Constituição, nós podemos fazer um exercício para ver se não existe obviedades lá. Veja que interessante. O artigo 5º, no inciso 3, diz que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamentos humanos ou desagradáveis. Vamos imaginar o seguinte, que não tivesse esse inciso 3 na Constituição, nós poderíamos concluir que a tortura era liberada no Brasil? Será que não é óbvio que em 2019, século XXI, Estado democrático, né, de direito, mesmo lá em 88 pelo Constituinte, nós podemos racionalmente concluir, tortura não cabe. Mas por que está aqui? Ou que a casa é um asilo inviolável do cidadão? Precisaria mesmo? Não é óbvio que eu não posso sair e entrar em qualquer casa e falar, vou ficar por aqui. Mas por quê? Porque na história recente, principalmente muitos que foram os constituintes, houve tortura, houve violação do domicílio, sem mandado judicial, sem ordem, sem um acompanhamento do que estava acontecendo. Então, por trás dessas obviedades e muitas vezes redundância, existe uma história, né? Uma história ou trágica, uma história que motivou a levar essa redundância e novamente dizer o óbvio, né? Aqui, é claro, é um exercício que alguém pode discordar, mas mesmo na Constituição nós nos deparamos a isso. Veja que a Constituição tem exemplos nada óbvio, que é o caso do Colégio Dom Pedro II. Aqui não tem nada óbvio, tá ali porque quiseram, porque, né? Isso não é óbvio, mas algumas coisas são óbvias, constam tanto da Constituição quanto de norma infraconstitucional. Queria só fazer uma comparação, antes de nós nos concentrarmos no Código de Processo Civil, que essas obviedades em âmbito infraconstitucional, ela nem é tanto novidade. Vamos fazer um exercício seguinte, o decreto 4.657 de 42, que instituiu lá a Lei de Introdução ao Código Civil, a LIC, saudosa LIC. Eu nunca me deparei com nenhum autor, nenhuma jurisprudência, desde a época do ingresso na faculdade, com alguma dúvida ou algum questionamento que a Lei de Introdução ao Código Civil não era uma lei de introdução ao Código Civil, mas de todas as normas do ordenamento jurídico, principalmente direito internacional privado, processo penal, diversas normas, né? Mas veio uma reforma
infraconstitucional para alterar, veja, simplesmente o nome da lei, né? A natureza da lei não mudou nada, ela continuou tal como estava. Mas para dar novamente o que? Uma obviedade para dizer, olha, ela é uma lei de introdução às normas do direito brasileiro. Veja como é necessário isso no nosso ordenamento. E o que eu vi depois disso é que os doutrinadores, principalmente, aplaudiram essa, olha, era em boa hora mudar para deixar a coisa organizada. Então, é possível, em tese, que nós no Brasil tenhamos essa necessidade de algumas redundâncias e obviedades, né? Eu até, é uma injustiça, eu não vou lembrar o nome da pessoa que eu ouvi dizendo isso, mas uma vez em uma palestra que algum professor de direito constitucional deu, um aluno perguntou no momento dos debates se a Constituição norte-americana não era muito melhor do que a brasileira, por ser mais concisa e tudo mais, né? E a resposta foi uma resposta que eu considerei muito inteligente. Foi a seguinte: ela é muito melhor para a sociedade norte-americana. A Constituição brasileira, ela tem a cara da sociedade brasileira. Sim, exato. E aí o que ele dizia, se eu olhar para a minha palestra de hoje, eu passei uns 30 minutos conversando antes de entrar no tema para o qual fui convidado. Isso é meio a marca do brasileiro. E o ordenamento jurídico, produto cultural que ele precisa refletir isso também. Então a Constituição reflete isso. A primeira pessoa que chamou a minha atenção para essa questão das obviedades e da necessidade cultural da obviedade em relação ao artigo 1º lá do Código de Processo Civil foi justamente você. Ah, é? Porque na época eu vi com um profundo desânimo, né? Já começa desperdiçando tinta, falando que não deveria precisar ser, né? Acho que nós numa palestra lá na OAB, eu acho. Por aí, hoje, na verdade, eu vejo uma preocupação num outro sentido que é muito diferente, que é assim, por que tem a plaquinha do não pise na grama? É porque precisa. E o grande problema é que as pessoas continuam pisando na grama, né? E aí acho que talvez esse seja o grande problema em relação à prática jurídica e jurisdicional também. Era sobre isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho. Porque o Código começa falando que ele deve ser interpretado às luzes da Constituição Federal. Pelo que me parece, e isso é objeto até de um artigo recente do professor Lúcio Delfino lá no Empório do Direito, é exatamente o contrário que a gente anda fazendo. A gente anda interpretando a Constituição às luzes da legislação infraconstitucional, inclusive do Código e tudo mais. Ou seja, a obviedade, ela tem cumprido o papel dela, ou nem sendo óbvio a gente consegue respeitar? Nem sempre. Nós temos um problema, é o seguinte, repetir, reescrever o que há em âmbito constitucional não é por si só um problema. O problema é quando em normas infraconstitucionais essa transcrição ela continua abstrata e geral. Nós estamos com aquela questão de baixa densidade constitucional, alta densidade, né? Baixa densidade, o conceito, o princípio, o valor constitucional, ele está mais abstrato. Quanto mais ele tem acabamento, mais concretude, tem alta densidade constitucional. Então, o papel da legislação infraconstitucional seria, pode repetir e reafirmar essas obviedades, mas dar um acabamento, né? Dar uma concretude para justamente essa aplicação. Uma das coisas, sem querer fugir do tema, que me parece que influenciou muito essas obviedades, além dos desrespeitos, né? Do não cumprimento, uma série de coisas, é o movimento neoconstitucionalismo que, além de advogar a força normativa e essa visão por uma lupa constitucional de toda a legislação, né, infraconstitucional, invocava que nas legislações fizessem essa referência, justamente para não ter perigo de que a legislação infraconstitucional fosse aplicada não em consonância com a Constituição. Então, essa preocupação que faz com que fosse assim, viessem nesses estatutos e Código Civil também, principalmente agora no Código de Processo Civil. Por exemplo, no artigo 37, o artigo 37 tem lá diversos princípios. Dentre um deles tem lá, na cabeça do artigo, a impessoalidade. Ele está aberto ainda à impessoalidade. Você tem a Lei de Processo Administrativo, a Lei 9.784 de 99, que no artigo 2º repete quase todos eles, mas só repete eles. Esse caso é um Ctrl+C, Ctrl+V, quase.
aí não ajuda muito. Né? Nós temos lá finalidade e interesse público, está dentro da esfera da impessoalidade. Ele não progride muito. Mas quando ele vai para tratar de impedimentos da suspeição, aí sim, aí ele começa a dar uma concretude maior. No Código de Processo Civil nós temos isso também, um exemplo desse. Para daí sim, voltando à pergunta sua, dar a direção correta da interpretação, né? A legislação infraconstitucional segundo a Constituição. Nós temos lá, na Constituição, todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. O Código, falando em gastar tinta, de processo civil, vem no artigo 4, diz o quê? As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Qual é a novidade desse artigo 4º do Código de Processo Civil com relação ao comando da Constituição? É zero. Aqui é uma redundância, pura e tão somente, é uma obviedade. Mas aonde que o Código progride, e é assim que seria salutar, para atender esse comando? Vejam, os juízes e os tribunais, artigo 12 do Código de Processo Civil, atenderão preferencialmente, já com a redação reformada, né, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Bom, aqui nós temos um pedacinho do Código tentando dar celeridade, para que o processo não seja julgado aleatório e isso estenda demais os processos de uns em detrimento de outros. Veja que aqui é um pedacinho. Ele não faz a referência direta ao julgamento num prazo razoável, mas ele dá um atendimento. Né? Então aqui já não é tão óbvio. Nós temos a parte principiológica e a outra parte que não é tão óbvia. Um outro exemplo seria o julgamento parcial antecipado de mérito. Você antecipa também, você dá um prazo razoável. Então, por isso que é aleatório, está bagunçado no ordenamento. Quando vem esse acabamento, é ótimo. Quando tem simplesmente a transcrição do texto constitucional, ele não progride muito, né? Fica redundante, cumpre um papel retórico e de regime jurídico bom, mas ainda fica deixando a desejar, né? Acho que, casando um pouco isso que você disse com o que eu estava dizendo anteriormente, a gente também tem o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, que já determinava desde 1988 Sim. a necessidade de fundamentação das decisões judiciais sob pena de nulidade. Sim. E a gente tem uma densidade maior agora no artigo 489, parágrafo 1º, que vai dar praticamente uma receitinha do que é uma decisão minimamente fundamentada. Isso. E a tragédia é quando as cortes superiores vão dizer, bom, mas não precisa respeitar exatamente desse jeito. Não, é excelente o seu exemplo, porque ele não diz apenas as decisões precisam ser fundamentadas. Aí seria uma transcrição redundante e principiológica, mais que não progride. Mas quando ele vem descrevendo, não é fundamentado se não tiver isso, e dá aquela lista, aí ele progride, ele dá maior densidade ao comando constitucional. É perfeito o exemplo. Legal. Eu acho que, no fundo, a gente, caminhando um pouco para trás aí com doutrinadores, tem uma condição de clareza sobre os problemas que a gente enfrenta, e o Weber, ele diz que assim, a gente tem uma tendência maior de o ordenamento jurídico funcionar nas sociedades em que as pessoas respeitam simplesmente porque é o que a sociedade considera que é o certo. Que é o certo, né? E que quando a sociedade não está convencida de que aquilo é o melhor caminho, não existe dinheiro do mundo capaz de pagar o aparato coativo necessário. Talvez a gente precise, como sociedade, enxergar com uma clareza maior que o óbvio deve ser óbvio mesmo. Né? Sim, o óbvio e a cargo daqueles que trabalham com direito, juízes, promotores, advogados, defensores, também não querer a todo momento burlar o óbvio ou burlar esses valores constitucionais. Não digo isso com puritanismo, né? Há muitas críticas, por exemplo, da cooperação processual. Tal. Não, na verdade é o seguinte, está dizendo lá que boa-fé processual não é que você vai dizer que você não pagou, que você deve, não é nada disso, mas é você agir de tal forma, né, que você não crie empecilhos indevidos no processo. É sobre isso que está falando. Nós tínhamos casos aqui em Londrina, de uma vara que os processos iam conclusos para despacho, e você pensava,
pode vir um saneamento, pode vir uma diligência, alguma coisa, e o processo é baixado com sentença. Não havia o mínimo anúncio, as duas partes eram pegas de surpresa, né? Quando, mesmo sob a ótica do Código 73, isso era algo inconcebível, né? Então, respeitar, né, e ter uma sociedade que entenda que isso é necessário, é que vai fazer toda a diferença. Né? Legal, muito bacana o papo, para a gente entender um pouco mais se é ou não redundância, se isso é ou não necessário, se resolve ou não um problema. A gente queria saber a opinião de vocês também. Vocês podem interagir com a gente nos comentários aqui embaixo. A gente vai procurar responder a todos. E é um prazer receber o professor Thiago Brenner aqui. Agradeço e convidar todos a continuarem participando também. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.